Olá, Tudo tudo bem, bem? Nós estamos gente? aqui investindo feito uma tartaruga e hoje eu vou falar sobre um problema que vale US$ 1 milhão, que é o problema P versus NP. Mas antes nós vamos falar de um dos problemas que está relacionados com o problema P versus NP, que é o problema da satisfatibilidade, o problema SAT. Calma, calma. Só, só para o pessoal entender. Eu não sou da área do Tiago, eu não sei nada sobre ciência da computação. Nós somos irmãos, mas ele vai tentar explicar para mim Tá bom. que eu não sei nada sobre isso. Então, ele vai tentar explicar o que é o tal do problema P versus NP. Certo? E aí Certo. ele tem cerca de 10 minutos para tentar explicar para mim o que de acho que é isso. Então vamos lá, Tá? vai, Thiago. Então, um dos problemas relacionados ao problema P versus NP é o problema da satisfatibilidade, que é o problema SAT. Então, o que é esse problema? Quando você tem uma expressão lógica booleana, você quer encontrar uma valoração tal que torne a fórmula verdadeira. Se a valoração não existir, retornar que ela não existe. Então, assim, nós queremos um programa que faça isso. Então, o que é uma Não, expressão não, lógica? calma, calma. O que é coisa booleana aí que você falou? É isso que eu vou explicar. O que é uma expressão lógica booleana? Eu comecei com esse problema e agora eu vou explicar cada pedaço. Tá, então o problema P versus NP, é assim que fala? P P versus versus NP. NP, ele envolve a satisfabilidade. Satisfatibilidade. Satis Fatibilidade. Satisfabilidade. Satisfatibilidade. Aí a aí é o que é outro problema. Não, SAT é o mesmo problema. SAT é porque SAT de satisfatibility. Satisfatibility. Alô? Explica de novo. Explica Então, de novo. eu vou explicar sobre o problema da satisfatibilidade, Satisfatibilidade. que é também conhecido como problema 7, Conhecido como problema 7. que é dado uma expressão lógica booleana, que eu vou explicar mais tarde o que é. Você quer encontrar uma valoração tal que torne a fórmula verdadeira. Se a valoração não existir, retornar que ela não existe. Assim, é O como se que. você estivesse O, tentando resolver um sudoku. Só que um sudoku assim que pode ter qualquer tamanho de tabela, sabe? ele não é 3x3. Não necessariamente 3x3, ele pode ser 4x4, 5x5, qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Um Uhum. sudoku de qualquer tamanho. E o que é valoração? A valoração seria você tentar encontrar valores para as variáveis, verdadeiros ou com verdadeiro ou falsa. Valoração é encontrar valores, então. Valores para uma variável, isso. Tá. Então, o problema da satisfatibilidade é. Volta lá, que eu não entendi, não. Tá, volta lá. Dada uma expressão lógica booleana, que você vai explicar mais pra frente, Aham. encontrar uma valoração que torne a fórmula verdadeira. Ou use a valoração não existir, retornar ela. Peraí. Se Não, a não existe. valoração existir, retornar. Não existir. Se ela não existir, retornar que ela Se não ela não existe. existir. Ah, tá. Então, vamos supor. Você está fazendo esse sudoku de diversos tamanhos, né? Uhum. Vamos ao exemplo do sudoku, então. Tá bom. Você tem uma tabela 3x3, que a somatória das linhas, né, tem que ser Não, não é a somatória das linhas. Você tem uma tabela 9x9, 9x9. Ah, dividida em quadradinhos. Quadradinhos 3x3. 3x3. Eu não lembrava disso. Ah, Aí o que acontece? Em cada linha, em cada coluna, você tem que colocar o número de 1 a 9 e não pode repetir. não pode repetir um número Em de cada quadradinho 3x3, você também tem que colocar o número de 1 a 9 e você não pode repetir. certo.
Em cada linha e em cada quadradinho. Cada linha, cada coluna e cada quadradinho. Cada linha, cada coluna, cada quadradinho. Mas pode acontecer de você ter uma instância de Sudoku na qual você não consegue completar de maneira a ter uma contradição. Tá. Então, tem horas que você vai botar o número, mas não Não vai funcionar. não vai funcionar, não vai Seria, ficar. no caso, a valoração que não existe. Você vai encontrar Sudoku em que você só tem uma única solução. Hum, E você vai encontrar Sudoku que tem mais de uma solução. tá. Então, então é isso. Ele vai dizer se aquele valor que você tá botando no quadradinho é satisfatório ou não Aham, para sim. a regra que você tá colocando. Que provavelmente não vai ser a mesma regra, né? Do Sudoku, de ser de 1 a 9, né? É Aham, outro por tipo de exemplo, regra. se for Sudoku com, deixa eu ver, é, 16 por 16. Certo. Ou 16 então por... pode ser 25 por 25. Sempre tem que ser quadrado o Sempre número? tem que ser quadrado. Tá, no Sudoku, mas aqui não, né? O problema é parecido. Na verdade, o Sudoku também ele está relacionado com o problema P versus NP. Certo. Como é que surgiu esse problema? O Co- problema P versus NP É, surgiu assim. Imagina que você tem um programa e você queira saber coisas sobre esse programa como tempo no pior caso e a quantidade de memória utilizada no pior caso no máximo. Sim? não, vamos aprofundar esse exemplo. Então, você tem um programa de computador Uhum. e você quer saber quanto que ele gasta de tempo para fazer determinado processamento. Tempo. Tempo não necessariamente significa tempo do relógio, pode ser quantidade de operações básicas. Tá, então você quer saber quantas operações básicas ele leva para fazer determinado processamento. Ah, Sim, isso também a gente chama de tempo em computação. que Ou também é então, chamado de quanto de tempo. memória no máximo ele vai usar, Tá. que a gente chama Então, de espaço. cada vez que ele usa o processamento, ele usa uma memória, então. Sim. Então, por isso, o tempo é memória para o computador, então. Não necessariamente tempo é memória. Você tem uma coisa chamada tempo e outra coisa chamada memória. Memória seria o que a gente chama de espaço. Memória seria o que a gente chama de espaço. Ah. Aham, sim. Aí o Então, que você acontece? quer saber o tempo, ou seja, a quantidade de processamentos e o espaço que vai ser usado. É isso? Sim, isso. Aí o que acontece? Ah, assim, você, quando você tem um programa, você tem uma entrada e você quer uma saída. Certo. Você vai pegar a sua entrada e você vai medi-la. E usando essa medida, você vai tentar ver quanto tempo o seu programa vai levar para te dar a resposta. Esse tempo ele pode ser um polinômio em relação ao tamanho da entrada. Volta Compreende? que eu tô viajando já. Aham, Volta lá de novo. Tem uma fórmula que vai ser polinomial. aham, uma fórmula polinomial. Ah, Essa fórmula vai dar o tempo no pior caso, vai retornar o tempo no pior caso. tá, então você tá com esse problema. Você quer saber o programa do seu computador, se ele, quanto tempo que ele gasta, que é o número de processamentos, e qual o espaço que ele gasta. Aí você tem essa fórmula. De onde veio essa fórmula? Essa fórmula você encontra para cada programa, para cada tipo de programa ou para cada problema que você quer resolver usando o programa de computador. Tá, então cada programa vai ter uma fórmula que você Aham, vai pegar, né? Tipo, então você tem o dado programa, você quer saber isso, você vai atrás dessa fórmula.
que cada programa tem. Uhum. Sim, Sim. aí continue. Aí você tem um problema. Se seu problema pode ser resolvido por um programa, tal que a fórmula, no pior caso, vai dar um polinômio, nós dizemos que ele tem tempo polinomial. Tá, quando o seu programa, para você definir o tempo usado, essa fórmula é só para o tempo ou é para memória também? É só para o tempo. Memória você usa, você pode ser que exista outra fórmula para memória. Tá, então você tá usando a sua fórmula. E aí ela depende de mais de uma variável, né? Por isso que ela é polinomial, ou não? Não, é só de uma variável que é o tamanho da entrada do programa. Certo. E aí você chegou e essa fórmula é polinomial. Mas Aham, polinômio não é quando. Mas esse pode ser um polinômio. É porque eu não lembro muito bem. Eu não estudo matemática há muito tempo. aham. O polinômio, ele pode ser de uma variável só? Nesse caso é só de uma variável. É só de uma variável. Tá. Mas Sim, mas pode. pode ser também de várias variáveis, dependendo se seu programa tiver mais de uma entrada também. Tá. Então, aí você vai botar a entrada e vai fazer o cálculo Aham, do sim. tempo. Certo. Aí dizemos que essa fórmula, se essa fórmula for um polinômio, nós dizemos que o problema ele pode ser resolvido em tempo polinomial, ou então que ele está dentro do conjunto P. O que é o conjunto P? De onde é que ele veio? Conjunto P é o conjunto dos problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial. O conjunto dos problemas Que que podem podem ser ser resolvidos em resolvidos tempo em polinomial. tempo polinomial. Então, esse caso, o arranjar o tempo, pode ser resolvido por polinômio, né? Aham, sim, é um programa que pode ser não resolvido por um polinômio. Na verdade, o polinômio ele só conta quanto tempo o programa vai executar no pior caso. Alô? Polinômio só faz a conta do pior caso, O do tempo, no caso. do tempo. Tá. Mas Aham, então tá. Então você tá. O problema surgiu quando as pessoas precisavam saber quanto tempo um programa levava. É isso? aham. Não só nesse caso, também tem o caso do qual. Porque assim, existe o conjunto P e o conjunto NP. Que é o NP, eu imagino, eu deduzo, veja se tá certo, é Tá? quando não pode ser definido por polinômio. Não, assim. Na verdade, o NP significa não determinístico polinomial. E o que eu Assim, falei? você falou que não pode ser definido por polinômio, que é diferente. É porque é o seguinte, o que é o conjunto NP? Ah, Você tem um programa, só que esse programa agora ele pode ser executado de maneira em vários, ele pode se dividir em vários ramos de paralelismo. você tem um programa e ele pode ser dividido em vários ramos de paralelismo. Paralelismo, ele pode ser executado de várias formas. Esse programa é executado vários, você tem vários pedaços desse programa que são executados de forma paralela. Hum. Quando ele é executado de forma paralela, nós dizemos que ele é não determinístico. Aí acontece o seguinte, então quando você tem isso, você tem uma árvore de execuções em paralelo. Consegue visualizar a árvore? Eu consigo, é como se fosse um fluxograma, né? Um fluxograma, é isso. Ah, Vai analisando uma árvore. Aí você tem o tamanho dessa árvore, que na verdade também é considerado o tempo, o tamanho dessa árvore. Aí, entendi. se esse tamanho da árvore for polinomial, nós dizemos que o programa está dentro de NP. Aliás, o programa não, o problema está dentro de NP. Caso exista um programa, tal que esse programa é executado em vários ramos de paralelismo,
e o tamanho dessa árvore é menor do que um determinado polinômio. Tá, Alô? tá muito difícil. Tá muito Tá difícil. muito difícil. Eu acho que eu não tenho base pra isso. Eu acho que você vai ter que voltar um pouco mais. Tá, não, 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 não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar o problema da satisfatibilidade, que é um problema muito mais fácil de entender. Tá, Tudo que está mas. relacionado. Não, então, mas aí, da onde que veio esse problema da satisfabilidade? Satisfatibilidade. Então, quando você tem um programa de computador, você existe programa de computador. Os programas de computador, você considera que ele tem memória finita para você fazer cada operação de execução. Uhum. Só que você pode transformar isso numa expressão lógica booleana, a execução. De tal forma que se você tem uma valoração, você tem uma execução, você tem uma resposta, uma saída para esse programa. Foi por isso que surgiu o problema da satisfatibilidade. Entende? Porque Não, não, existe não uma forma de entendo. você escrever um programa usando uma expressão lógica booleana, tal que se você consegue uma valoração para essa fórmula, ela te dá uma resposta. Ó, vamos parar por aqui, que eu acho que já deu. Porque, assim, realmente você vai ter que desenhar, você vai ter que dar exemplo com mais calma. Uhum. Então, é melhor a gente encerrar agora. Mas pelo menos eu já entendi que a gente vai falar do problema PNP e da satisfabilidade, né? Satisfatibilidade. Não. Então, aí você vai escrever essa palavra no slide É, também, pra gente poder conversar, tá bom? Então, tá bom. tchau, pessoal. Obrigada. Eu não sei se eu vou conseguir ter tempo para fazer isso, porque eu vou tentar fazer